A história do Êxodo, todo mundo conhece, né? Libertação da escravidão, uma jornada épica de fé, é, sem dúvida, uma das narrativas que formaram a nossa cultura. Só que, por trás da história que a gente aprende, tem um debate gigantesco, super intenso, que pergunta: o que realmente aconteceu ali? E essa é a grande pergunta que vai guiar nossa análise de hoje. Será que estamos falando de um registro histórico fiel aos fatos? Ou de uma lenda poderosíssima criada muitos séculos depois? Bom, vamos mergulhar fundo nisso e dar uma olhada nas evidências. Então, para começar, o primeiro grande desafio para a originalidade dessa história vem de muito, mas muito antes dela ser escrita. Acontece que aquela famosa história do bebê no cestinho de junco talvez não seja tão única assim. Soa familiar? Pois é, essa é a história do nascimento de Sargão de Acade, um rei da Mesopotâmia que viveu mais de 1000 anos antes da época em que o êxodo supostamente aconteceu. A semelhança é de cair o queixo. E quando a gente coloca as duas histórias lado a lado, como aqui, fica impressionante. A estrutura da narrativa é basicamente a mesma, né? Um nascimento secreto, um cesto ali vedado para não entrar água, o resgate do rio por uma figura inesperada. Os paralelos são tão, mas tão precisos que para muita gente a conclusão parece óbvia. Essa teoria mais cética diz o seguinte: durante o exílio na Babilônia, os escribas judeus ouviram essa história super famosa de Sargão e a usaram como um modelo, sabe, uma inspiração para criar uma história de origem para o seu próprio líder fundador, Moisés. Parece um caso encerrado, não é? Mas a história tem bem mais reviravoltas. Certo, agora a gente vai mudar um pouco o foco. Vamos para uma outra linha de investigação. E aqui a coisa fica bem interessante. E se o próprio texto bíblico tivesse pistas escondidas? Pistas que apontam para uma origem completamente diferente. E se as palavras usadas na história não batessem com a Babilônia, mas se encaixassem perfeitamente com o Egito? O texto original do Êxodo, em hebraico, está cheio de palavras que, na verdade, não são hebraicas, elas são egípcias. Termos como Tebá para cesto ou Yeor para se referir especificamente ao rio Nilo são palavras emprestadas diretamente do egípcio antigo. São detalhes bem técnicos que seria quase impossível um escriba lá na Babilônia do século VI a.C. saber. Então, o ponto principal é este: a presença dessas palavras indica que o autor conhecia o Egito de perto, conhecia a língua, a geografia. Isso muda o local de origem da história, tirando da Babilônia e trazendo de volta para as margens do Nilo e para uma época bem mais antiga. Mas a maior pista linguística de todas é o nome do próprio herói, Moisés. Esse nome não é hebraico, é egípcio. A raiz MS, ou Mose, significa nascido de, filho de. Um pedacinho de nome extremamente comum nos nomes da realeza egípcia. É só pensar nos faraós famosos, Tutamés, Ramsés. O Mes, ou Mose, no final do nome deles, é a mesma raiz do nome de Moisés. A teoria é que o nome completo dele poderia ser algo como Hap-Mose, nascido de Hap, o deus do Nilo, e que ele teria abandonado a parte do nome do deus quando renunciou à identidade egípcia. Ok, a língua aponta para o Egito. Mas e a evidência física? Será que existe algum vestígio arqueológico que bate com a descrição da Bíblia de escravos semitas no Egito? O texto bíblico é muito específico sobre o tipo de trabalho, né? Não era um trabalho qualquer. Era fabricar tijolos com barro e palha. E esse detalhe é uma pista arqueológica fundamental. Fazer tijolos de barro com palha, secos ao sol, era o método padrão de construção no Egito Antigo. Já em Israel, se construía com pedra. Na Babilônia, se usava fornos para queimar os tijolos. O autor do Êxodo descreve uma prática que ele só poderia ter visto de perto lá no Egito. E essa imagem aqui, ela ilustra isso de uma forma brilhante. É uma pintura da tumba de Rekhmir, um oficial de alto escalão do Egito. E ela mostra exatamente o que a Bíblia descreve. Trabalhadores com traços semitas, fazendo tijolos de barro e palha, e os capatazes egípcios com suas varas, vigiando. A imagem é um espelho quase perfeito do texto. Agora a investigação vai tomar um rumo ainda mais dramático. E se existisse um registro não bíblico, um registro egípcio, descrevendo as mesmas calamidades das 10 pragas? Pois bem, apresento o Papiro de Ipuer. É um texto egípcio antigo, basicamente um grande lamento sobre uma época em que a ordem social do Egito simplesmente desabou. E o que ele descreve é assustadoramente familiar.
A comparação aqui é de arrepiar. Ipuer escreve: o rio é sangue. O Êxodo diz: toda a água do rio se tornou em sangue. Ipuer lamenta: a terra está sem luz. O Êxodo descreve densas trevas. Ele fala de nobres perdendo seus filhos e de escravas usando o ouro de seus antigos mestres. Os ecos são simplesmente inegáveis. Claro, os acadêmicos ainda debatem a data exata do papiro, mas a conexão é muito poderosa. A gente tem aqui um egípcio descrevendo o colapso da sua própria nação de um jeito que espelha o relato bíblico, só que contado do ponto de vista de quem perdeu. Mas talvez a questão não seja só se as pragas aconteceram, mas por que elas aconteceram da forma como foram descritas. Existe uma camada mais profunda aqui, uma que transforma a história de uma catástrofe natural numa verdadeira declaração teológica. O próprio texto dá a chave para a gente. O objetivo ali não era só punir o faraó, era executar juízo sobre todos os deuses do Egito. Cada praga não foi aleatória, foi um ataque direcionado. Pensem na lógica disso. Transformar o Nilo em sangue é um ataque direto a Hapi, a fonte da vida egípcia. Infestar a terra com rãs é zombar de Heket, a deusa da fertilidade. Mergulhar o Egito em 3 dias de escuridão total é basicamente uma declaração de que o deus hebraico pode simplesmente apagar Ra, o deus Sol, a divindade mais poderosa do Egito. É um desmantelamento sistemático, 1 a 1. Então, a gente chega neste ponto. A narrativa das pragas funciona como um argumento teológico. Ela parece ter sido estruturada para mostrar, praga por praga, que o deus dos escravos era mais poderoso do que cada um dos deuses do império. E isso nos dá um motivo muito profundo para essa história ter sido contada e preservada com tanto cuidado. Não é só sobre nós saímos do Egito, é uma declaração de identidade, de poder. Nosso Deus, o Deus de um povo sem terra, sem poder, derrotou o panteão inteiro da maior superpotência daquela época. Então, no final das contas, o que é o Êxodo? Um mito emprestado lá da Babilônia? Um registro histórico ancorado em detalhes linguísticos e arqueológicos do Egito? Ou seria uma brilhante polêmica teológica, uma verdadeira declaração de guerra contra os deuses de um império? Talvez a resposta seja que a história é complexa o suficiente para ser um pouco de tudo isso.